Vamos então visualizar como que ocorre a formação do nosso solo. A formação do nosso solo, ela é conhecida como uma pedogênese. O processo de formação nós chamamos de pedogênese, ok? E esse processo ele está ligado a vários fatores. Então, para ter a formação do solo, ela não acontece de um dia para o outro, né? Ela vai estar acontecendo num processo longo e vai influenciar, vai ter influência, né, de diversos fatores. Quais são esses fatores? Nós temos o clima, o relevo, a rocha, o tipo de rocha, os organismos vivos, tá? E o tempo de formação. Então, para a gente ter um determinado tipo de solo, ele vai passar por diversos fatores ao longo do tempo. E todos esses fatores ambientais vão estar influenciando na constituição do meu solo. Beleza? Bom, o clima, né, como nós vimos aqui, é um dos fatores que vai influenciar e muito no processo de formação do solo. Principalmente se a gente considerar dois elementos que são essenciais, como a temperatura e a precipitação. Quanto maior a temperatura e quanto maior a quantidade de chuva, meus queridos, maiores serão as alterações que vão estar ocorrendo, porque a chuva e o tempo, né, a temperatura elevada, por exemplo, vai estar contribuindo para desegregar, para que ocorra uma desagregação maior das rochas e dos minerais. E tudo isso faz com que a formação do solo aconteça de uma forma mais lenta ou de uma forma mais rápida, certo? Isso também faz com que o solo seja mais ou menos profundo e menos desenvolvido. Para vocês terem uma ideia, meus queridos, nas regiões tropicais, onde o clima é quente e úmido, né, a água da chuva é muito abundante, certo? Essa água da chuva ela vai penetrar os solos e vai carregar os elementos químicos, porque eles vão se dissolver com mais facilidade. Quais são esses elementos químicos? Nitrogênio, fósforo, potássio e cálcio. O detalhe, meu querido, é o seguinte, que a partir do momento que essa água da chuva também remove esses nutrientes, o meu solo ele vai estar perdendo esses nutrientes e nós vamos ter um processo que é conhecido como a lixiviação. É isso mesmo. Então, nas regiões que nós temos chuvas abundantes e altas temperaturas, como as regiões tropicais, nós vamos ter um processo conhecido como lixiviação. Porque a chuva, essa água vai estar dissolvendo os principais nutrientes que eu preciso para o meu solo. E isso não é legal, isso não é bom, certo? O problema, pessoal, que quando acontece isso, é que com a retirada desses nutrientes, nós vamos ter outros, que é o ferro e o alumínio. O ferro e o alumínio, eles não vão se dissolver facilmente no meu solo. Isso faz com que esse ferro e alumínio fique concentrado no meu solo e eu perca nitrogênio, fósforo, potássio. Esse ferro e alumínio que ficou concentrado aqui, ele vai formar uma crosta dura. Essa crosta dura formada então por ferro e alumínio, ela vai ser conhecida como lacterita, que vai se dar então o nome conhecido como lacterização. Quando acontece o processo de lacterização, meus queridos, você tem uma dificuldade muito grande para desenvolver as atividades agrícolas, que vai formar uma lacterita, vai formar uma crosta acima do solo, que vai impedir aí o desenvolvimento das suas atividades. Para que seja possível você desenvolver essa atividade, você tem que ter uns equipamentos para estar revirando todo esse solo, né, para estar buscando na porção mais baixa, né, o solo fértil está trazendo acima. Só que são custos caros e muitas vezes impossibilita os pequenos agricultores estarem desenvolvendo esse tipo de atividade. Então, essa perca desses nutrientes é problemático. Isso acontece nas regiões de clima tropical e que tem uma temperatura maior, né? Que tem as temperaturas mais altas durante o ano. Então, nós começamos com o processo de lixiviação, que é a perca dos principais nutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, e depois nós temos o acúmulo do ferro e do alumínio, porque o ferro e o alumínio demora, é difícil de estar saindo, e vai formar aquela crosta dura no solo. Ok? Esse, meus queridos, é um processo muito comum em parte do Brasil. E grande parte do Brasil é tropical, grande parte do Brasil tem temperaturas mais elevadas e tem um regime de chuvas mais intensos, certo? Por esse motivo, os solos, né, acabam tendo uma dificuldade para o desenvolvimento das atividades agrícolas em alguns lugares, beleza? Já no sertão nordestino, meus queridos, ele é o clima tropical, altas temperaturas. Só que o processo de chuva é bem escasso, não tem chuva, é raro chuva, nós vimos lá que acontece menos de 750 milímetros ano, tá certo? Então, nesta região, tá certo? No sertão nordestino brasileiro, né,
o clima é tropical e semiárido, os solos não são lixiviados e lacterizados. Só que os fertilizantes, né, naturais, né, os nutrientes, tá, ainda continuam escassos, sabe por quê? Porque falta água. Porque o processo de erosão, o processo de formação do solo é muito mais lento, é muito mais, demora-se muito mais tempo. E como os solos são rasos e pedregosos, né, muitas vezes falta também fertilidade para esse tipo de solo. Então, eu não tenho um processo de lixiviação e laterização, mas, né, nessas regiões nós vamos ter aí uma carência de nutrientes e a falta de água também é um grande problema para o desenvolvimento das atividades agrícolas. Mas o solo não é só utilizado para atividade agrícola, não, né? O solo também é utilizado por nós para a construção de casas, né? Casas, prédios e outras atividades que nós temos no espaço urbano. Só que o nosso espaço urbano, meus queridos, ele está cada vez mais sendo o quê? Impermeabilizado. É isso mesmo. Cada dia mais eu tenho concreto, eu tenho asfalto e a minha água não consegue estar indo para o seu devido lugar, não consegue infiltrar no solo, não consegue ir para os seus aquíferos, não consegue ir para os lençóis subterrâneos. Com isso, como nós temos tudo hoje com calçada, asfalto, concreto, a água não infiltra, a água fica acima da superfície e causa esses problemas que vocês bem conhecem, que são essas enchentes, né, essas inundações aí, que são comum acontecer nos espaços urbanos, porque não tem para onde a água ir, ela vai ficar sendo acumulada, né, acima da superfície, ok? E nós também temos outras áreas que o solo acaba sofrendo com a presença do homem, regiões muito inclinadas que não deveriam ter a presença humana, tá certo? São solos que podem estar ocorrendo deslizamentos, tá ok? A ocupação nas encostas, a ocupação irregular causa diversos danos à população, são mortes, são casas que são perdidas. Por quê? Nessas regiões é muito fácil de acontecer um deslizamento. Não deveria ter as pessoas morando. Então, o solo pode ceder e causar grandes catástrofes, como vocês bem conhecem. Bom, outros fatores também vão estar influenciando aí na minha constituição do solo, ok? Como, por exemplo, a sua cobertura. Dependendo como está a minha cobertura acima do meu solo, ele vai estar protegido ou vai estar descoberto, vai estar passivo de estar perdendo seus nutrientes, ok? Vamos aqui para essas imagens. Ó. Nós temos o solo 1. O solo 1 aqui, meu querido, é uma área que perde pouco nutriente durante o ano. Por quê? Aqui eu tenho uma presença de uma mata que vai estar protegendo o meu solo. Onde eu tenho a vegetação, onde eu tenho a presença aí das matas, né? Ela vai ser como se fosse uma espécie de um protetor, de uma capa. A chuva vem, por mais que ela venha muito forte, ela vai bater nos galhos, vai bater nas folhas e vai de uma maneira tranquila estar chegando no meu solo. Com isso, a minha perca do solo é muito menor e essa água vai estar, né, sendo aí absorvida, ok? Aonde eu tenho pasto, também, aonde eu tenho pasto, nós temos essa gramínea que está protegendo o solo, a minha perca vai para 780 quilos ao ano, né? Só que tem um detalhe, meus queridos. Aqui eu já tive uma perda de solo muito grande, muito significativa, né? De 4 quilos por hectare ano, eu vim para 700 quilos hectare ano. Isso quer dizer o quê? Quanto mais exposto o solo, maior será a perda pela erosão. As áreas que têm culturas temporárias, ou seja, que tem alguma atividade agrícola, que tem uma proteção do solo, vai perder menos durante o ano, ok? Entretanto, aquelas áreas como essas duas aqui, que são mais abertas, que você não tem uma proteção no solo, a quantidade de perda que nós vamos ter pelo processo de erosão é muito grande. Como nesse caso aqui na área 4, é mais de, olha aqui, meus queridos, mais de 100 mil quilos hectares ano de solo que eu estou perdendo. É isso mesmo, meus queridos, mais de 100 mil quilos de hectare ano. Então, eu não posso deixar o meu solo tá, sem nenhuma cobertura. Eu preciso deixar o meu solo tendo uma cobertura. Tem que ter uma atividade nele para estar protegendo o meu solo. Então, o solo que vai perder menos com o processo de erosão é esse aqui, ó. O primeiro que tem a mata que vai estar aí recebendo, né, o primeiro contato da chuva, que vai estar aí amenizando todos esses impactos
proveniente aí do processo de erosão, ok? Então, solo aberto, exposto, eu estou perdendo meu solo e estou perdendo a fertilidade dele. Pode ter vários tipos de erosão, causar vários tipos de problemas na sequência, beleza? Bom, aqui nós temos um exemplo de quais são esses problemas, né, que podem ser ocasionados com o meu solo exposto, ok? Aqui nós temos uma vossoroca. Percebo que essas ravinas, essas aberturas no solo aqui, tá? Elas ocorreram por conta da erosão proveniente da água da chuva, né? A água da chuva ela vai retirando os nutrientes, vai rasgando e vai fazendo essas formações aqui. E tem um detalhe, meu querido, para você arrumar, regularizar uma área dessa aqui, custa caro e é difícil, tá? Além de ser caro, é difícil o processo de recuperação de uma área como essa. E para recuperar, temos que desenvolver ações para não ter uma influência tão intensa, né, provocada pelas chuvas. E esse tipo de ação aqui é comum mais nos solos arenosos, ok? Outro problema ocasionado aí, né, é as queimadas, tá certo? A queimada é um sério problema, meus queridos. A queimada, ela vai estar retirando toda a mata, toda a vegetação que estava presente aqui, expondo o solo. E quando você queima, você tem um outro problema, porque você está acabando com a vida, tá certo? Porque essa prática de limpar as áreas, né, antes de plantar por meio da queima, eu vou estar eliminando os meus nutrientes. Eu estou acabando, tá certo? Com os meus, com a minha vida no solo, tá certo? Por quê? Tudo que tinha aqui, meus queridos, vai morrer. O fogo vai acabar com tudo. Então essa prática ela é muito utilizada para limpar as áreas de plantio, eliminar as pragas, renovar a pastagem, facilitar a colheita, uma vez que o fogo mata os animais peçonhentos, né? Escorpiões, cobra, aranha. Então, por medidas de precaução, realmente você atear o fogo, você vai estar tranquilizando para você desenvolver suas atividades agrícolas. Só que essa prática, ela é enganosa. Você matou as cobras? Sim. Você matou os escorpiões? Sim. Só que juntamente, meus queridos, com a cobra e o escorpião, você também está acabando com o solo, você está tirando os nutrientes e os micro-organismos, tá, ok? Então, esse tipo de prática aqui não é aconselhado. Esse tipo de prática aqui de atear fogo para depois você estar desenvolvendo atividade agrícola, ela era muito conhecida pelos indígenas também. Os portugueses, quando chegaram aqui, aprenderam com eles essa técnica, que é conhecida como coivara. É isso mesmo, coivara. Quando você ateia fogo, né, para depois estar realizando a sua atividade agrícola, estar realizando um plantio. Ok? Então, essa técnica, ela infelizmente empobrece o solo, retira os nutrientes e acaba com os micro-organismos. Não é incentivado esse tipo de atividade. Então, professor, se eu não posso atear fogo, se eu tenho que tomar cuidado, quais são as práticas que eu posso desenvolver, né, para que eu tenha um solo de melhor qualidade? Vamos conhecer aqui quais são essas práticas, ok? Bom, entre as nossas principais práticas a serem desenvolvidas, tá? Nós temos essa, que é um destaque isso no mundo, tá? Que é a rotação de culturas. O que é a rotação de cultura? Eu vou estar plantando não apenas uma atividade agrícola durante o meu processo de construção do meu solo, durante um ano. Eu vou ter lá um período que eu vou estar plantando, por exemplo, o milho. Retirei o meu milho, eu vou plantar a soja. Tirei a soja, opa, agora eu vou deixar, né, em formato de pasto para os animais estarem consumindo. Esses animais, meus queridos, eles vão estar, né, contribuindo, tá, para ter mais matéria orgânica com o excremento que é liberado por eles. Depois disso, eu deixo esse meu solo descansar um pouquinho. Após o período de descanso, eu vou novamente plantar, então, o milho. Então, eu fiz uma rotação de culturas. Eu desenvolvi uma atividade durante o ano, né? E fui rotacionando. Eu não fiquei só plantando milho, tirou milho, planta milho, tirou milho, planta milho. Não, eu rotacionei e tive diferentes atividades. Isso faz com que o meu solo, né, consiga manter os seus nutrientes e ele tenha um período de uso muito maior. E eu estou desenvolvendo uma técnica, né, que vai cuidar do meu solo. Outra técnica importante, e essa é empregada principalmente nas áreas mais inclinadas, meus queridos, é a técnica conhecida como terraceamento em curva de nível, tá? Também é conhecida como plantar em curvas de nível. Então, você vai aproveitar, nessas áreas mais inclinadas,
você vai fazer essa espécie de escadinhas que vocês estão vendo aqui. Essas escadinhas aqui, meus queridos, ela é importante, primeiro, porque eu vou conter a água, tá certo? Eu vou fazer aí um corte no meu relevo que faz com que a água ela penetre em diversos momentos. Além de penetrar, tá certo, no meu solo, essa técnica ainda vai reduzir a velocidade na qual a água está se deslocando, porque ela está numa região inclinada. Então, se eu não fizer essa técnica, a água vai abrir rabinas, vai abrir aberturas no meu solo. E isso vai trazer sérios problemas para mim. Então, uma das técnicas é desenvolver minha escadinha para que a água consiga infiltrar mais, que eu consiga acumular parte dessa água e ela dê menos problemas ao longo do ano. Essa técnica ela é desenvolvida na região dos Andes, ela é desenvolvida em vários países, né, que tem um relevo mais inclinado, inclusive aqui no Brasil. Além de conter a erosão, ela também facilita o desenvolvimento das atividades agrícolas. E nós vamos ter aqui uma outra técnica, certo? Que é importante, que é o plantio direto. Tá? O plantio direto, meus queridos, é uma técnica que está associada também à rotação de culturas, na qual a semeadura ocorre com os restos da colheita anterior. Então, os restos da colheita anterior, meus queridos, ela vai continuar presente e vai servir como adubo para o desenvolvimento das outras atividades. Então, essa palhada aqui, né, essa formação de palhada que ficou proveniente da outra atividade agrícola é importante porque ela vai estar protegendo o solo, tá? Ela vai proteger o solo da erosão por conta das chuvas, né? Ela vai proteger o meu solo, ela vai acalmar aí essa chuva da maneira que está chegando e depois disso ainda vai fornecer um sobreamento para o início da minha atividade agrícola, quando as plantas estão germinando aqui. Nesse caso, né, essa técnica, tá, ela vai estar diminuindo em 70% a erosão, meus queridos. Em 70% essa técnica vai estar reduzindo a erosão, ok? E isso é primordial para você manter o solo um solo fértil, né? Além de diminuir a perca aí da água e dos nutrientes do meu solo. Então, essas são três técnicas, né? Técnica do plantio direto, da rotação de cultura e do controle de queimadas, né? Irrigação são técnicas importantes que a gente pode estar utilizando para manter o meu solo com os nutrientes, um solo fértil. Preciso cuidar, meus queridos, como eu falei, a partir do momento que eu perco o meu solo, para que eu consiga novamente estar desenvolvendo ele e deixando ele fértil, os custos são muito caros. Impossível não, mas é caro. Dá uma olhadinha aqui nas nossas principais paisagens vegetais, então, né? Saímos do tema solo, vamos dar uma olhadinha nas nossas principais florestas e vegetações que nós temos aí no mundo, tá? Destaque aqui para o Brasil, né? Nós vamos ter aí a floresta amazônica, a floresta equatorial, certo? A maior floresta equatorial do planeta, né? No Brasil nós também vamos encontrar a caatinga, o cerrado, vamos encontrar as matas provenientes as matas, desculpe, pessoal, vamos encontrar mata da floresta tropical, subtropical e tropical temperada. A floresta subtropical na qual nós estamos é a mata dos pinhais, tá? A mata dos pinhais e do pinheiro, da araucária, beleza? E temos outras vegetações, como vocês conseguem perceber lá no mapa, né? Como, por exemplo, a floresta boreal, a floresta de estepes, né? Aqui na porção da Asiática, também aqui entre os Estados Unidos, Canadá e México. Nós também vamos encontrar a tundra nas regiões mais geladas, né? Vamos encontrar regiões onde tem a presença do deserto, ok? Como o deserto do Atacama, o deserto do Saara. Temos aqui uma região onde nós temos vegetação de altitude, onde temos a Cordilheira dos Andes. Enfim, nós temos diversos tipos de vegetação ao longo aí do nosso planeta Terra. Vamos conhecer um pouquinho sobre elas, de uma maneira bem rapidex? Começamos com a tundra. A tundra, ela está nas regiões do Polo Norte, aonde nós temos as baixas temperaturas. Falou de tundra, meus queridos, baixa temperatura. Veja, a tundra é formada por musgos e líquens. Ela está numa região glacial, lá no Polo Norte, onde nós temos o Canadá, onde nós temos os países europeus. Então, nós temos aí regiões com um clima mais rigoroso, baixas temperaturas durante o ano todo. É uma vegetação, né, que forma-se durante o derretimento do gelo no período do verão, formado por musgos e líquens, como vocês conseguem ver aqui. Vamos encontrar a floresta boreal, também está presente nas regiões aí do Polo Norte, onde nós temos baixas temperaturas.
A floresta boreal ela é formada aqui, ó, por esses pinheiros que vocês estão vendo aqui, meus queridos, tá? Esses pinheiros aqui, eles são muito utilizados para o desenvolvimento das atividades ligadas ao papel e celulose, né? Pra vocês terem uma ideia, no Canadá, ele se destaca de maneira internacional com a extração e retirada dessa floresta boreal, né, para o desenvolvimento de atividades ligadas a papel e celulose, ok? Bom, uma das consequências negativas, né, do seu alto uso e consumo é o desmatamento que acaba acontecendo, né, nesse tipo de vegetação, ok? Ela é conhecida também como floresta boreal ou taiga, beleza? Vamos encontrar ainda a floresta temperada. Olha que linda, meus queridos. A floresta temperada, ela tem essas cores, né, vibrantes. Isso é fantástico. Essa vegetação, ela está localizada nas médias latitudes, né, em clima temperado. Nós vamos encontrar estações bem definidas, com chuvas bem distribuídas durante o ano todo, né? E são regiões que têm um verão quente e úmido, tá? Esta tem uma vegetação de grande porte, né? E é comum a gente encontrar o carvalho e a nogueira. Uma vegetação aí muito bela. E que, em grande parte da Europa, também já foi toda desmatada, meus queridos, tá? Floresta tropical. Vamos encontrar aqui uma floresta bem conhecida por nós, né? Essa floresta tropical, ela apresenta-se em regiões que têm um alto índice pluviométrico, tá? Ou seja, chuvas durante o ano todo. Ela tem uma grande biodiversidade. A floresta tropical tem uma grande biodiversidade. Isso nós conhecemos bem, né? Só pegar a biodiversidade que é presente na Amazônia, tem muito ainda para ser conhecido, ok? E ela tem como característica, né, as suas virtudes, assim, são folhas largas, meus queridos, são de grande porte, são folhas largas. E quando a gente olha por cima, a gente vê esta visão aqui, né? Ela acaba, por onde ela está, ela acaba ocupando grandes áreas, né? E são árvores de grande porte. Vamos ter a savana, quando se fala muito em regiões, principalmente, que tem uma ausência aí que tem um inverno, né? Digamos que tem período seco. Se a gente pega no hemisfério norte, se a gente pega nós vamos ter a savana, e nós vamos ter a savana, né, que é uma vegetação aí encontrada na América do Sul, na África e também na Oceania. Ela já é adaptada ao clima tropical, ok? Tem as estações bem definidas, onde nós temos a savana, uma seca e a outra úmida. Nós vamos encontrar arbustos, né, com gramíneas, né, nas proximidades, como vocês conseguem ver aqui. É uma vegetação que a gente associa muito ao continente africano, principalmente por conta das imagens que a gente acaba vendo, principalmente nos filmes, né, como o Rei Leão, por exemplo, é típico esse tipo de imagem, né? Mas a savana, ela não está apenas na África, né? Como nós vimos, ela está também em outras regiões aí do continente americano, como na América do Sul e na Oceania, beleza? Por conta de ter as suas raízes profundas, né? Até mesmo nos períodos de maior seca, ela consegue sobreviver tranquilamente, porque ela consegue retirar, então, a água, né, que ela precisa para o seu dia a dia, tá? Falando em vegetação, nós vamos ter lá o outro tema que foi abordado, que é a questão da biopirataria, né? Biopirataria é um termo utilizado para definir a apropriação dos nossos recursos biológicos, seja eles animais ou vegetais, por pessoas ou empresas que são estrangeiras e sem a nossa autorização. É isso mesmo, eles vêm, retiram, levam, né? E a gente não fica nem sabendo. Então a biopirataria não é de hoje, a biopirataria já acontece há muitos anos. Desde a chegada dos portugueses, nós já estamos tendo biopirataria aqui em nosso território. E essa exploração ilegal, ela acontece em diversos cantos pelo Brasil e pode causar diversos prejuízos econômicos e prejuízos ambientais também, né? Em relação ao meio ambiente, os principais riscos estão relacionados à perda da biodiversidade. E a partir do momento que você vai retirando a nossa biodiversidade, você pode estar reduzindo a tal ponto de não ter mais em determinados momentos. É o que aconteceu, por exemplo, com algumas aves. Ou foram retiradas para venda, né? Ou foram exterminadas, ou foram caçadas. E hoje nós não encontramos quase nada, certo? Então, é importante a gente estar cuidando de toda a nossa fauna e flora para que ela não seja devastada, não seja retirada por quem está no Brasil e muito menos por pessoas que são de fora, que buscam estar levando para outros lugares por fins econômicos ou para outros meios, né,
que podem ser utilizados. No Brasil, para vocês terem uma ideia, nós vamos ter aí diversas atividades que são comercializadas de maneira ilegal, tá certo? Para vocês terem uma ideia, uma espécie de rã que é encontrada na floresta amazônica, tá certo? Cujo veneno era utilizado pela população indígena, né? Por conta de ter uma propriedade analgésica, tá? Teve sua secreção, né, patenteada por outros países, isso mesmo. A secreção dela, que é utilizada como uma propriedade analgésica, né, ela foi patenteada pela empresa estadunidense sem a permissão brasileira. Por quê? Certamente pesquisadores estavam fazendo suas pesquisas, né, conseguiram identificar essa propriedade presente nessa secreção aí desta rã, levaram para, né, para um outro país, fizeram os estudos, comprovaram e foram lá, né, e registraram como sendo uma descoberta deles. Tá? Então, nós vamos ter não só Estados Unidos, nós temos diversos outros países que fazem isso e que retiram muitas vezes alguns produtos do Brasil, levam para os seus países de origem, vão lá e registram. Tá? A gente teve alguns enroscos, por exemplo, até com produtos que são típicos daqui. O açaí mesmo é um deles, que durante algum tempo entrou no hall de discussão porque um japonês tinha registrado o nome açaí. Né? E no Japão nem tem açaí para começo de conversa. Ok? A não ser que retire daqui, né, ou de outros países que têm presença e leve para lá. Então, a biopirataria pode trazer sérios prejuízos, né, não só para nós brasileiros, mas como para todos aqueles que estão envolvidos na ciência, na pesquisa nacional. Beleza? Então, temos que cuidar da nossa fauna, da nossa flora, né, e impedir que os nossos animais, que os nossos recursos naturais sejam retirados de forma exploratória e que não se dê o devido respeito, digamos assim, né, e o devido valor a quem realmente é detentor. Beleza, meus queridos? Nós vamos encontrar ainda o conceito de hotspots. Os hotspots, né, são áreas que precisam de uma intervenção do governo a fim de garantir a biodiversidade. É isso mesmo. São áreas que o governo tem que intervir, porque o negócio já se descambou, já perdeu o controle. Então, hoje nós temos diversas áreas que devem ser tomado muito cuidado, que deve ter uma atenção prioritária para a conservação no mundo. Todas essas porções aqui em rosa são os nossos hotspots distribuídos pelo mundo. Vejam que no Brasil nós temos duas áreas, meus queridos. Nós temos a região do Cerrado, tá? Que é uma área que deve ser cuidada e preservada, porque estamos devastando e acabando com o Cerrado, principalmente para desenvolver atividade agrícola e pecuária. E nós temos também a mata dos as matas dos pinhais aqui na região sul, as matas subtropical, o pinheiro araucária, para vocês terem uma ideia, meus queridos, e a mata atlântica já não tem mais nada, já foi retirado quase tudo. Né? Então, são áreas que devem e precisam estar tendo uma atenção maior dos nossos governantes para evitar futuras maiores problemas ainda, né? Porque grande parte foi retirada. Então, não é evitar um problema vir, não, é evitar maiores problemas, porque a vegetação dessas áreas já foi retirada em sua grande parte. Peguem, por exemplo, a mata de araucária. Nós temos apenas aí 6, 7% apenas dela. Mais de 90% da mata da araucária, já foi retirado. Já não tem mais nada. Então, para você encontrar um pinheiro araucária é algo raro, tá certo? Então, áreas que devem ser preservadas são os nossos hotspots. Beleza, meus queridos? Professor, terminou? Terminou. Ficou extenso? Ficou, meu querido, mas é o que nós conseguimos aí fazer aí de resumo sobre os principais temas, né, que nós já abordamos durante esse trimestre, tá ok? Dê uma estudadinha, meu querido, continue sua apostila, faça um resuminho, faça um tópico, faça um esqueminha, se prepare para a nossa prova que vai acontecer na próxima aula. Ok, meus queridos? Fiquem bem, aproveitem aí para dar uma estudada, rever esses conteúdos e nós vamos se encontrar então na quarta-feira na nossa avaliação. Não esqueçam de estar vendo o restante da apostila, meus queridos. Isso aqui é só um apanhado, é só algumas coisas para vocês estarem refrescando o cerebelo de vocês, porque são conteúdos que já foram trabalhados há bastante tempo, lá no início do bimestre. Beleza, meus queridos? Fiquem bem, se cuidem. Tchau. Até mais.